Nessa aula aqui, você vai entender os 3 pilares da clareza mental masculina e, de quebra, nós vamos desmontar as armadilhas que te mantêm desorientado. Esse aqui não é um encontro motivacional. Não vou dar tapinha nas suas costas não, cara. O que a gente vai fazer aqui é uma cirurgia, certo? O homem que pensa claro, ele age forte. E a partir de hoje, cara, esse homem vai ser você, meu camarada. Vai ser você, bicho. É igual o cara com 100 miligramas de sildenafil, certo? O pau não vai deixar de subir, sobe. Esse cara não trava. Ele analisa, escolhe e age. Rápido, simples, eficaz. Como se fosse o corte de uma guilhotina. Pá! Um cara que tem um sistema de decisão lúcido, ele não fica esperando se sentir seguro. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Agora me diz aí, pessoal, você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Coloca aí no chat se você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger. Anota aí pra mim. Sim, já ouvi, não sei nem o que é. A produção vai colocar um slide aqui na tela. Põe aí, minha produção, aqui, ó. Põe um slide aqui. Tem um slide aqui pra vocês poderem entender o que é o Dunning-Kruger. Enquanto a produção vai colocando, pronto, colocaram. O João Paulo falou que não sabe o que é o Dunning-Kruger. Beleza, sem problema, cara. Francisco, Marconi, show de bola. Vocês não sabem. Cara, então eu vou te apresentar um negócio fantástico que vai servir para algumas conversas que vocês podem ter por aí. Tá na tela aí para vocês poderem ver, ó, a curva, o gráfico de Dunning-Kruger é a curva de Dunning-Kruger, certo? A gente tem no eixo vertical ali escrito confiança, que vai da confiança baixa até uma confiança alta. Segura aí, Rafael. E na parte horizontal a gente tem o nível de conhecimento na área, que vai desde um conhecimento baixo até um conhecimento alto. Quando o cara tem pouquinho conhecimento, ele tem pouquinha confiança. Você pode ver naquele gráfico que está na tela, é o primeiro pontinho preto lá embaixo, onde os 2 eixos se encontram ali, ó. No encontro dos 2 eixos tem um pontinho preto. Aquele pontinho preto ali é onde o cara tem baixíssima confiança, porque ele tem baixíssimo conhecimento. O problema, vamos para o segundo pontinho preto que está no gráfico aí. Quando o cara adquire um pouquinho de nada de conhecimento, o nível de confiança dele vai lá em cima. Ele sabe pouco, mas ele acha que ele já sabe muito. Ele tem uma confiança muito grande naquilo lá. Se você continuar estudando e for continuar aumentando o seu conhecimento, você vai começar a entrar naquela ladeira abaixo da curva de Dunning-Kruger, que é o terceiro pontinho preto ali. Você vai vendo que você vai adquirindo mais conhecimento na área e seu nível de confiança baixa. Você começa a pensar, cara, essa merda aqui é mais complicado do que eu estava pensando. E quanto mais conhecimento você vai agregando e vai colocando para dentro da sua cabeça, você vai chegar na quarta bolinha ali, ó, que é lá embaixo, não sei de nada. Será isso aqui realmente é complicado? Sim, cara, continue estudando. Porque quando você chega nessa quarta bolinha, agora é a hora que seu conhecimento realmente vai começar a fazer sentido. Você vai sentir que sabe algo sobre o assunto e a sua confiança vai começar a aumentar de um modo bem sólido. Esse efeito Dunning-Kruger, vamos lá, Rafael. Esse efeito Dunning-Kruger, ele mostra que quanto menos alguém sabe, mais essa pessoa tem certeza de que sabe tudo. E quanto mais alguém estuda, vive, se aprofunda no assunto, mais essa pessoa percebe o quanto tem para aprender ainda. O começo da curva de Dunning-Kruger é o famoso tolo que se acha um sábio. Isso aqui é importante por um motivo. Muitos homens acreditam que o problema dele está na rotina, está no trabalho, está no casamento, está na falta de grana. Mas a verdade é que muitas vezes tudo isso é só sintoma. O problema do cara, na verdade, é o sistema. Anota isso bem na sua cabeça. O problema é o sistema, certo? Vocês acompanhem o raciocínio que vocês vão chegar lá. E eu não estou falando de sistema político, nem do mercado, nem da economia, não. Eu estou falando de um sistema invisível que atua de forma silenciosa, condicionando o seu comportamento, limitando as suas escolhas, enfraquecendo a sua energia sem que você perceba. E sabe qual é a primeira arma
que esse sistema usa contra você? Falta de clareza. Falta de clareza. Aquela névoa mental. Você acorda, mas não sabe direito para onde está indo. Você se sente ocupado o dia inteiro, mas no fim do dia você tem a sensação de que não saiu do lugar. Nesse momento o sistema venceu. O sistema venceu. Porque um homem sem clareza mental, ele vira uma presa fácil. Ele aceita o que ele não quer, ele permanece onde ele não deveria ficar, ele se distrai com o que não importa e ele perde a chance de viver a vida que ele nasceu para viver. E esse é o jogo sujo que está andando por aí. O jogo de te manter ocupado, mas desconectado. E o homem que não sabe para onde vai, ele vive servindo aos planos de quem sabe para onde vai. Esse webinário que eu estou gravando para vocês aqui, que eu estou transmitindo para vocês aqui, esse webinário é um chamado de volta a essa lucidez, de volta à clareza mental. É um confronto direto contra a confusão que está te paralisando. Nessa aula aqui, você vai entender os 3 pilares da clareza mental masculina e, de quebra, nós vamos desmontar as armadilhas que te mantêm desorientado. Esse aqui não é um encontro motivacional. Não vou dar tapinha nas suas costas não, cara. O que a gente vai fazer aqui é uma cirurgia, certo? É uma cirurgia para te entregar ferramentas mentais que cortam essa névoa, que reorganizam seus pensamentos e te colocam de volta no comando. O homem que pensa claro, ele age forte. E a partir de hoje, cara, esse homem vai ser você, meu camarada. Vai ser você. Para fazer isso, vamos começar aqui com... Pega seu papel e sua caneta aí. Vou até dar Ei, tecnologia que me quebra. Pega seu papel e sua caneta aí. E vamos lá. Você vai anotando aqui comigo, ó. Vou botar aqui. Alguma coisa que eu fiz aqui que tá dando... Bugou o negócio, o sistema. Vamos lá. Pega seu papel e sua caneta aí e anota os 3 componentes da clareza mental em um homem. Os 3 componentes da clareza mental em um homem. Primeiro componente, um propósito bem definido. Primeiro componente da clareza mental, propósito. Um homem sem propósito é um corpo em movimento sem destino. Ele acorda, come, trabalha, paga as contas lá, aquele monte de boleto, dorme e no dia seguinte ele repete aquela mesma rotina. Não porque ele escolheu viver assim, mas porque ele não escolheu nada. Você não precisa de mais conteúdo, cara. Você precisa de um norte. Sem um norte claro, tudo vira distração. Sua força vira ansiedade, sua energia vira confusão, seu talento vira desperdício. O seu propósito é esse norte, é esse ponto fixo que organiza o caos dentro e fora de você. Quando você tem um propósito, o mundo se curva ao redor da sua missão. Mas quando você não tem um propósito, você fica andando em círculos igual um hamster numa jaulinha, acreditando que você está ocupado, quando na verdade você está desesperado por uma direção, alguma coisa que te dê sentido. O sistema te programou para buscar conforto, não significado. E por isso você corre atrás de prazeres pequenos, porque você perdeu o apetite por grandes conquistas. Você não tem um propósito. Você talvez não esteja cansado. Muito provavelmente você está sem um propósito, você está sem uma causa pela qual lutar. Um homem com um propósito bem definido, cara, ele vai em frente a despeito de qualquer coisa, mas um homem sem propósito, ele desiste de tudo, inclusive dele mesmo. Um homem que tem um propósito, cara, esse cara suporta dor, suporta rejeição, cansaço, risco. Ele corta desculpas, acabou desculpa. Ele silencia as distrações, ele endurece as suas decisões, ele ignora o que os fracos valorizam. E ele se obriga a ficar de pé quando ninguém está olhando. Ué, entrou na tela aí. Tira aqui pra mim, Misael. Ah, já saiu. Tá. O lance é que um homem com um propósito, que tem uma missão, um homem assim, ele não precisa de motivação. Ele simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. Só que aqui está o segredo da coisa.
propósito não se encontra, certo? Você não vai abrir a porta do armário e vai ter um propósito lá para você, não. Seu propósito, ele tem que ser construído. Você não precisa ficar esperando por um chamado divino no alto da montanha. Não, fui lá e recebi o meu propósito. Você não vai receber, não, cara. Você tem que escolher um fardo que te transforme. A sua missão, ela não vai ser revelada para você. Ela vai ser assumida por você. Você quer respeito? Escolha uma batalha. Você quer foco? Escolha o que você está disposto a sacrificar para realizar aquele propósito. Você quer clareza mental? Defina o que você não aceita mais viver porque aquilo não está alinhado ao propósito que você escolheu. A maioria dos homens está perdida porque nunca teve coragem de admitir e decidir o que queria de verdade. Esses caras vivem reagindo. Eles vivem a agenda de outras pessoas. Eles ficam esperando permissão para existir. Não. A clareza mental, ela não é um dom, é um ato de guerra. É você contra as vozes que te mantêm pequeno, especialmente as vozes dentro da sua cabeça. Clareza mental é você dizendo com firmeza para você mesmo: é isso aqui que eu vou construir. E o resto, meu irmão, sai da minha frente e vai tudo se fuder. Porque eu vou resolver isso aqui, ó. Eu vou realizar isso. O homem que tem esse propósito, cara, ele não se envolve com as coisas que não o elevam. Esse cara não aceita convites que não fortalecem a visão dele. E esse cara é perigoso porque ele é direcionado. E o mundo caga nas calças quando vê um homem direcionado. Porque um homem que está em busca de um propósito, esse cara não se dobra. Ele se levanta e ele arrasta multidões com ele só pelo exemplo. Segundo componente da clareza mental, vamos lá, tecnologia. Me ajude, tecnologia. Segundo componente da clareza mental, entrou aí, Misael? Segundo componente da clareza mental. Primeiro, propósito. Segundo, um sistema de decisão. Anota aí. Primeiro, propósito. Segundo, um sistema de decisão. Sistema de decisão lúcido. Segundo componente. Clareza mental tem 3 componentes. Primeiro, propósito. Segundo, sistema de decisão lúcido. Um homem que não sabe decidir, ele está condenado a obedecer. Não importa quanta força ele tenha no corpo. Se a mente dele falha na hora de agir, ele vai ser dominado pelo ambiente, pelos outros e pelos próprios medos dele. A verdade aqui ela é bem simples, cara. O homem que hesita demais, ele perde o respeito. O respeito dos outros e o respeito dele mesmo, que ele tem por si. Os homens que possuem um sistema de decisão lúcido, esses caras não travam, bicho. É igual o cara com 100 miligramas de sildenafil, certo? O pau não vai deixar de subir, sobe. Esse cara não trava. Ele analisa, escolhe e age. Rápido, simples, eficaz. Como se fosse o corte de uma guilhotina. Pá! Um cara que tem um sistema de decisão lúcido, ele não fica esperando se sentir seguro. Não. Ele simplesmente cria certeza durante a execução. Um homem assim, ele não confunde pensamento com movimento. Ele não fica romantizando, tudo tem seu tempo. Seu tempo, cacete, cara. Decide, pronto, e vai lá e realiza. O homem moderno, ele foi treinado pelo sistema para duvidar de si mesmo. A cada passo, ele fica buscando validação da mãe, da mulher, do especialista, dos amigos, dos filhos, do algoritmo, do caixa-prego. Qual é o resultado disso? É um bando de homem que fica perguntando demais, planejando demais e fazendo de menos. Não. Esse excesso de opções virou uma desculpa para falta de coragem. Então você quer lucidez, quer acabar com essa falta de coragem, quer se tornar um cara ousado e determinado? Crie um sistema. Princípios imutáveis, prioridades definidas, critérios inegociáveis. Sem esse sistema, cada escolha sua vai virar uma tempestade de angústias. Você vai acabar vivendo preso no eterno, eu vou pensar melhor a respeito. E fica aí até os 80 anos para poder morrer de Alzheimer.
Um homem lúcido, cara, ele pensa, mas ele não pensa o tempo todo. Ele sabe o que ele pensa, e isso já basta. Ele não precisa ficar revisando cada sentimento e consultar cada pessoa e ficar pesando cada detalhe. Não tem como, a quantidade de detalhes em cada decisão é grande demais, cara. Você vai ter que confiar na sua própria estrutura de valores. Você tem que ter o seu sistema de decisão lúcido. Você tem que ter essa estrutura de valores anotada num papel. Uma estrutura que foi construída com dor, suor, lágrimas e que foi engolida a seco. Essa porra desse sistema que você tem que ter. Anotado no papel. Anotado no papel. Quais são seus valores inegociáveis? Qual é a sua meta? Um homem lúcido tem essa estrutura anotada e ele não vai ficar negociando com essa estrutura. As prioridades dele não vão ficar mudando a cada estímulo. Ele tem uma estrutura. Entrou aqui, entrou, não entrou aqui, eu passo por cima. Porque esse cara tem uma única régua que mede tudo. Ele olha uma determinada coisa e pergunta: isso aqui me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter para mim? Aí ele olha a estrutura do sistema de decisões dele, olha para a coisa, ou aquilo fica, ou aquilo vai embora, ou aquilo soma, ou aquilo some. Você quer ter um sistema de decisão lúcido? Primeira providência, para de se esconder atrás dessas análises infinitas que você vive fazendo aí. Pare de terceirizar as suas decisões. Pare de esperar consenso. O que te falta, cara, não é mais informação. O que está te faltando é coluna vertebral. Então crie uma estrutura, crie filtros. Seja rápido para eliminar o que não te serve. Bate uma olhada no seu filtro, bate uma olhada na coisa. Serviu? Ótimo. Não serviu? Some. E seja frio para cortar o que te atrasa. Seja firme para você bancar o que você escolheu, mesmo que doa, porque vai doer de vez em quando, certo? A dúvida crônica é um tipo de covardia disfarçada de inteligência. O cara vive em dúvida? Não, ele é inteligente. Não, é um covarde, cara. A dúvida crônica é a desculpa perfeita para o homem que teme arcar com as consequências das suas próprias escolhas. O mundo está cheio de seguidores disfarçados de pensadores. Se você quiser comando sobre a sua vida, construa a sua lucidez como se fosse uma lâmina e usa essa lucidez todos os dias. Porque o homem que não decide o próprio destino vai ser para sempre uma peça insignificante no plano de outro homem. Vamos lá. Terceiro componente da clareza mental em um homem. Vamos nós aqui para a tecnologia de novo. A tecnologia hoje não está ajudando a gente muito não, senhor Misael. Terceiro componente da clareza mental de um homem. Vamos ver se entrou aí. Primeiro, propósito. Segundo, um sistema de decisões. E o terceiro, um ambiente mental limpo. 3 componentes da clareza mental em um homem: propósito, sistema de decisão lúcido, ambiente mental limpo. Uma das coisas que mais tem destruído a clareza mental dos homens de hoje não é a falta de inteligência. Não que falta de inteligência não exista, não. Fala sério, um país tem um QI médio 83, mas o principal problema é a superexposição ao ruído. Essa superexposição está arrebentando com os caras. Você acorda com notificações no celular, passa o dia indo de uma tela para outra tela aqui, navegando a esmo lá, fica dormindo com vídeos que não te agregam em nada e acorda cada dia mais burro, mais cego e ainda mais surdo. Um dia depois do outro, um dia depois do outro. Mais burro, mais cego e mais surdo. E depois você se pergunta por que você não consegue pensar com clareza. É o excesso de estímulo que está entupindo a sua mente. E uma mente entupida não cria, não decide, não avança. Ela só reage e transborda igual uma privada que entupiu. Uma mente entupida, ela fica reagindo ao feed, ela fica reagindo ao grupo de WhatsApp, ela fica reagindo ao que disseram, fica reagindo ao que não disseram, ela fica reagindo a tudo, menos agindo em cima do que realmente importa.
Você não precisa de mais motivação. Você precisa é de limpeza, limpeza mental. Porque a clareza aqui, ela exige silêncio. E o silêncio não é ausência de som. Silêncio é ausência de distração, ausência de ruídos. A mente masculina precisa de espaço para processar, planejar, decidir. Ela não funciona debaixo do ataque constante dos ruídos do mundo. Debaixo desse ataque constante dos ruídos do mundo, a mente masculina colapsa. E quando ela colapsa, você perde a conexão com a sua direção, com o seu propósito. Você vira um fantoche emocional, refém de impulsos que muitas vezes nem são seus. Você já reparou como a sua produtividade cai depois de 20 minutos rolando a tela? Você ficou lá 10, 20 minutos rolando a tela. Volta a trabalhar, dá uma olhada na sua produtividade. Foi pro saco. Você já percebeu como a sua energia desaparece depois de uma conversa com alguém que tem um caráter, uma personalidade, uma energia negativa? Está lá trabalhando, parou, foi dar atenção no cara que vive reclamando. Quando você volta pro seu trabalho, a sua energia já não é mais a mesma. Isso tudo não é coincidência. Isso é contaminação. Isso é excesso de ruído. Você está expondo a sua mente a um monte de lixo. Você está enchendo a sua mente com fumaça e depois espera que ela produza clareza em troca. Pare de ser estúpido. Isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer mesmo. Clareza mental começa com recusa. Recusa. Recusa ao excesso. Recusa à exposição desnecessária. Recusa ao convívio com pessoas que drenam a sua energia e turvam a sua mira. Você quer pensar melhor? Silencie os ruídos que não te fortalecem. Crie rituais de foco. Estabeleça horários fixos para você poder usar o celular, para você ficar aí zapeando pelas redes sociais. Coloca um horário fixo. Daqui até aqui eu vou lá, vou jogar meu gamezinho. Eu vou começar tal hora e vou terminar tal hora. Pronto. E ao longo do dia, defina alguns blocos de silêncio absoluto. Entre esses blocos, consuma menos e só consuma o que te fortalece. Eu vou ter o bloquinho aqui, ó, para poder fazer o que eu quero. Mas fora desse bloco, cara, eu só vou consumir o que me fortalece. Cerque-se, coloque à sua volta conteúdos que te desafiem, conteúdos de homens que te elevem, de ideias que constroem. A sua mente, ela é como se fosse um templo. Pensa nisso, a sua mente é um templo, cara. Se você deixar a porta aberta e qualquer um entra e sai, aquela merda lá vai virar uma feira. Se você tranca esse templo de vez em quando, cuida e seleciona do que vai entrar e sair dele, cara, esse templo vira uma fortaleza. Uma rotina limpa produz uma mente afiada. O silêncio interno, ele produz decisões mais rápidas. Um ambiente mental controlado, ele aumenta a sua energia. Você quer recuperar a sua clareza? Então, proteja o templo da sua mente como quem defende um território da invasão de um exército inimigo. Expulse o lixo, feche as janelas do templo, escolha o que vai entrar e o que vai ficar. A partir daí, tudo muda. Porque o homem que não controla o que entra no templo da sua mente, ele rapidamente perde o controle do rumo da sua própria vida como um todo. E isso, meu amigo, essa perda de rumo vai custar caro. E não em dinheiro, tá? Vai custar caro para você em anos de vida, vai custar caro para você em conquistas e vai custar o respeito que as pessoas têm por você. Então, limpe o seu ambiente mental. Limpe. Ou você faz isso, ou você vai ser enterrado debaixo de um monte de merdas que você mesmo permitiu entrarem na sua cabeça. Antes da gente continuar a sequência de socos na boca do seu estômago, eu vou parar um pouquinho aqui para poder dar uma lida aqui no chat
e responder algumas dúvidas de vocês aí.